Olá, sou o professor Marcelos de Química. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o comportamento das substâncias, visando a identificação do pH com indicadores naturais. Os indicadores naturais são aqueles que a gente encontra na natureza ou no nosso cotidiano. E eles possuem antocianinas. São compostos que reagem com hidroxilas e com compostos com H+, que identifica as substâncias ácidas, e as hidroxilas identificam as substâncias com pH alcalino. Então vamos lá, como aconteceu isso? Eu peguei nosso açafrão da terra, né, mais conhecido também como cúrcuma, nós pegamos também repolho roxo e a beterraba. Repolho roxo e beterraba a gente triturou e fez, através de filtração, substâncias concentradas. Já no açafrão, eu coloquei álcool como diluente, né? O álcool entrou aqui como o meu solvente, né? E o meu soluto acabou sendo o açafrão. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a diluição dessas substâncias dentro de cada amostragem dessa e ver o comportamento. O que representa esses 3 copos aqui? São as substâncias misturadas com água. Então, nesse primeiro aqui está a beterraba com água, o repolho roxo misturado com água e a solução alcoólica de açafrão da terra misturado com água. Esse aqui vai ser o nosso padrão como substância neutra. E vamos ver o comportamento em termos de reação, o que vai acontecer com a coloração quando eu indicar a substância que a gente vai trabalhar. Primeiro eu peguei uma substância conhecida no mercado como uma substância muito ácida, que é para limpeza de piso. Depois, isso vende muito nas casas de material de construção. Depois a gente vai trabalhar, vamos experimentar o comportamento com o vinagre, né? O vinagre, desse caso aqui, é o vinagre de álcool, um refrigerante, suco de limão, bicarbonato de sódio diluído com água, detergente, representando os sabões, água sanitária, e um outro produto também usado para limpeza de fim de obra. E ele é conhecido no mercado como um produto extremamente alcalino, conhecido como soda cáustica, né? Todos eles uma certa diluição. E agora a gente vai ver o comportamento da substância usando. Primeiro, eu vou experimentar com a nossa extrato de beterraba, que é esse do meio que a gente vai testar, comparando com a água, né? Nós vamos experimentar primeiro com o suco de limão. Vamos ver o comportamento. Você vê que com o suco de limão a substância já se tornou diferente do nosso neutro, né? Tornou-se coloração avermelhada. Então isso mostra que realmente está configurado aí que existe um comportamento ácido no suco de limão. E o refrigerante? Incrível, né? Um comportamento ácido tanto quanto a própria fruta, né? A fruta, por ser ácida, a gente tem aquele sabor, né, forte. Agora, o refrigerante, geralmente, ele é doce, mas olha o poder ácido dele, é forte, né? E vamos ver o vinagre. Será que o vinagre é mais forte? Olha que interessante, comportamento muito semelhante ao suco de limão. E a gente vê aí, ó, a coloração praticamente semelhante, o vinagre com o suco e o refrigerante. E finalmente o produto de limpeza forte, agressivo, pós-obra, extremamente ácido, e mostrando aqui, ó, a coloração muito parecida, né? Muito parecida com bebidas que a gente está acostumado, achando que não tem efeito nenhum, ok? Agora vamos checar o que acontece quando a gente coloca no bicarbonato de sódio. Olha que interessante. Já a coloração completamente oposta ao que a gente estava vendo, né? Do vermelho já passou a uma coloração levemente azulada, né? Um pouco esverdeada, talvez. Vamos ver a solução de detergente. Aqui já ficou
uma solução um pouco roxa ainda, né? Não igual à água, ficou uma coloração roxa. Não foi o suficiente para colorir. Agora a solução de água sanitária. Agora sim, né? Ficou amarelo. Então vê lá, a cor do repolho roxo natural, uma solução azul esverdeado, um lilás, né? Um amarelo e agora solução de fim de obra usado para limpeza, né? Limpezas agressivas. Olha aqui, ficou verde, né? Então você vê o azul indo para o verde, ou um amarelo bem forte, né? Então tá aqui o comportamento da tintura de repolho roxo, né? Uma concentração forte de repolho roxo. Vamos testar agora a nossa solução de beterraba. Vamos fazer o mesmo processo e vamos colocar no nosso suco de limão. Nós temos aqui o nosso neutro e aqui o nosso suco de limão já tornou uma coloração mais avermelhada, né? Um vermelho mais intenso, né? O refrigerante era esperado, né? Um vermelho intenso também. O nosso vinagre também, né? Demonstrando a acidez da solução. E o nosso pós-obra, o limpador ácido, já ficou uma cor mais arroxeada, né? Um vermelho mais bordô, mostrando que realmente ele é uma solução extremamente forte comparada com o vinagre, o refrigerante e o suco de limão, né? E agora vamos ver o comportamento nas substâncias básicas, aquelas em que eu não tenho hidrogênio livre, eu tenho hidroxila, que é o OH. Então as ligações são diferentes, né? O hidrogênio livre são ligações que têm um sinal positivo e as hidroxilas têm comportamento negativo, né? Já ficou, não tem mais aquele tom avermelhado, ficou um tom puxando para o vinho. O detergente, mesma coisa, um tom vinho. Água sanitária já passou do vinho indo para um tom amarronzado, né? Olha quanto que eu tenho que colocar para o reagente fixar, né? Como ele puxa a reação. Forte, extremamente forte, né? Água sanitária já puxou para um marrom, né? Marrom clarinho. E o nosso pós-obra, esse sim, né? Já mostrou que foi para o marrom. Bem escuro. Então tá aí uma amostra, né, de como a gente pode identificar as substâncias. E no final, não sai daí. No final a gente tem uma brincadeira bacana para se fazer, para você poder fazer em casa, inclusive, né? Agora nós vamos pegar a solução alcoólica. A solução alcoólica, ela já tem um comportamento mais exclusivo de uma das duas pontas das reações, né? Ela não identifica uma das extremidades. Vamos ver se a gente consegue descobrir se ela não identifica os ácidos ou as bases. Então vamos primeiro ir para os ácidos, né? O neutro, está aqui a nossa coloração. E vamos lá. Solução ácida. Continua amarelo. Continua amarelo.
continua amarelo. E então você veja que todos eles tiveram o mesmo comportamento, né? Solução ácida, o amarelo um pouquinho, um tom mais forte, mas todos eles mantendo a coloração original da cúrcuma. Agora vamos ver os alcalinos, né? Vamos ver o bicarbonato de sódio. Já ficou mais intenso, né? Você vê que já não é mais o amarelo, já ficou mais pro vermelho, tá quase laranja. O detergente aqui tá muito concentrado aqui. Houve ainda uma aparente reação. Não dá tempo a ele. Aqui a nossa água sanitária. Olha aqui, ó. Atingiu uma coloração mais avermelhada, né? Um laranja forte. Ó, se colocar mais, ela vai virar vermelha. E o nosso fim de obra, né? O material para limpeza. Aí sim, né? Já ficou uma cor bem forte. Então tá aí a identificação que o cúrcuma faz com os alimentos, né? Se você estiver fazendo um alimento e ele tiver um caráter básico, né? Soluções acabam, quando você adiciona a cúrcuma, acaba ficando uma cor forte, né? Ele atinge colorações bem fortes. Quando você pega soluções ácidas, ele já não tem tanta alteração. Ao contrário da beterraba e do repolho roxo. Então, dependendo da tua alimentação, você pode atingir cores diferentes usando os produtos. Uma outra brincadeira interessante, se eu pegar essa mesma solução de cúrcuma e jogar num papel de filtro melita, papel de filtro de café, eu vou ter um produto nesse formato aqui, recortei. Se eu quiser identificar soluções alcalinas, é só eu encostar, né, ele em qualquer soluções alcalinas, e aí eu vou realmente verificar que ele tem essa propriedade de mostrar para mim e acusar que eu tenho ou não tenho uma solução forte no lado alcalino, ou seja, as hidroxilas estão livres. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a água sanitária, ela é conhecida como um produto extremamente alcalino, e olha aí o que acontece, né? Identifica na hora que é uma solução alcalina. Isso você pode testar no sabonete, isso você pode testar se esses produtos eles estão saindo do neutro, né? Então vamos ver aqui o detergente, né? Olha aqui, ó. O detergente, eu consegui raspar ele um pouquinho e ele começa a mostrar que a solução do detergente é uma solução que tem o caráter básico, né? Tem hidroxilas livres aí para fazer as combinações. E aí as antocianinas, que são a parte, né, dos alimentos que tem esse poder de mudança, né, de combinação com hidroxilas e muda a cor dos alimentos. E aonde que eu queria mostrar para vocês? Eu queria mostrar para vocês um uso mais prático ainda desses dois indicadores naturais. Qual é? Eu tenho vasos de planta em casa, plantações, né? Pequenas plantações em casa. Eu quero ver se a terra tá apropriada. E uma das características que faz com que a terra não seja adequada para o que você está plantando é o caráter ácido. Então, se eu quiser identificar caráter ácido, eu tanto posso usar a minha solução de repolho, né? E aí eu vou encontrar, se eu encontrar caráter básico, essa minha terra, ela vai tender para o verde, ou tender para o vermelho, ou amarelo escuro, tanto na beterraba, quanto no repolho, né? No caso da cúrcuma, eu vou encontrar só os extremos, né?
Então, se eu pegar aqui, ó, eu peguei um pouquinho de água, coloquei um pouquinho de terra, deixei decantar um pouco. Essa terra, se ela tiver caráter ácido ou básico, eu vou transferir um pouquinho aqui, né? Esse aqui foi de um vaso e esse aqui foi de uma outra terra que eu tenho também na minha casa, que eu estou numa dúvida se são substâncias, essas terras, elas estão adequadas em termos de adubação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu repolho, minha solução de repolho roxo, e vou fazer um teste. Se eu jogar aqui e ele tiver uma tendência a ir para os extremos do básico, né, ou aos extremos do ácido, eu tenho um problema. A minha terra ela tem que ser neutra, né, muito próximo do neutro, de preferência. Então, terra ácida, ela vai ficar o vermelho intenso, né? O repolho vai ficar com vermelho intenso. Lembra que esse aqui é o repolho. Então, se ele vir para cá, a minha terra está ácida. Se ele for para o outro extremo, ficar amarelo, ou indo para a parte mais escura, né, laranja, eu vou ficar com muito básico. Então vamos lá, vamos testar o nosso vaso. Então você vê, ó, tá roxinho, né? Não houve alteração. Não puxou nem para o amarelo e nem para o vermelho intenso. E vamos ver meu outro vasinho, que eu tenho aqui uma terra. Eu estou querendo checar se realmente ela está boa. Mesma coisa. Ela continua neutra, né? Não vai nem para o vermelho e nem para o amarelo. Continua a cor dela, né? Talvez um pouquinho da influência do roxo, mas ela não foi nem para o vermelho e nem para o amarelo. Então eu tenho aqui agora a comprovação que as minhas duas terras, né, elas têm caráter neutro. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado. E não esqueça, fique aí e veja o nosso próximo vídeo e acerte em cheio nas provas.